Olá, segundo A e segundo B de formação docente, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Como eu tenho feito com as outras turmas, eu resolvi postar alguns vídeos também para ajudar um pouco nesse momento de educação em EAD. Sempre no primeiro vídeo eu explico que sou contra o modelo de educação à distância, que ainda não temos nada no Estado sobre as disciplinas específicas, mas que, no entanto, eu sendo contra ou a favor, a educação vai ocorrer e vocês ficarão sem esse conteúdo, isso é um fato. Então a equipe diretiva do colégio me solicitou que eu enviasse algum material para vocês. Eu enviei um material de revisão, bem rudimentar, praticamente não avançamos nessa disciplina ao longo desse ano. Tivemos, acho que, muitos feriados, aí depois gastamos um tempo para fazer material sobre o Dia da Mulher, enfim, acabamos limitado nosso tempo, nossos assuntos. A direção pediu para eu enviar o material para vocês, eu enviei semana passada, irei receber pelo meu Classroom, que é a sala virtual, a sala em AD, que ainda não está aberta, mas que é o único mecanismo que eu posso receber trabalho para ser contado como reposição de aula. Bom, eu pensei então em fazer um vídeo, já quero de início avisar vocês que eu não tenho experiência em fazer vídeo e que às vezes um barulho externo ou um problema de som pode ocorrer. Peço que relevem, com as melhores intenções que eu vou tentar trazer à tona alguns conteúdos. Nesse primeiro vídeo eu queria retomar conceitos bem essenciais. Nossa disciplina vai falar um pouco sobre a história da infância, aspectos políticos, econômico, social, enfim. Vamos passear pelo Brasil inteiro a respeito da evolução da infância e da família de um modo geral. Mas, como a educação brasileira ela não surge do nada, ela surge com muita influência da Europa, eu resolvi fazer um resgate histórico, que eu já havia feito em sala, sobre a criança na Idade Média, a família na Idade Média, essa instituição que não é tão antiga quanto se parece, e que tem se alterado tanto à medida que os anos vão se avançando, tá? Vamos começar então, sem mais delongas? Eu parti do início do livro do historiador francês Philippe Arriet, História Social da Infância e da Família, e esse livro ele é bem conhecido de vocês, né? Já é uma obra que vocês veem com muita frequência, que é a concepção do adulto em miniatura. Cada vez que você vê o Arriet, vem essa frase como se fosse decorada, o adulto em miniatura. O que significa o adulto em miniatura? Que a Idade Média concebia a criança como uma fase transitória, algo fraco que devia ser superado. Então, assim que a criança começava a caminhar, assim que ela tinha qualquer idade, ela era encaminhada para seguir o modelo dos pais. E, resumidamente, a infância era obliterada da criança. Tirava-se essa infância. O brincar, nem pensar em brincar. Ela tem que aprender uma profissão, produzir o mais rápido possível e se inserir na sociedade. Qual que é a função da criança aqui? A criança é um ser que tem que ser utilizado para o mercado de trabalho, para suprir a necessidade da família. Não é um indivíduo de direito ali, né? Então, essa concepção do adulto em miniatura está presente na Idade Média. Daí você vê retrato das crianças como se fosse um mini adulto, com roupas de adultas, com postura de adulto, querendo que esse processo, essa fase da vida tão importante, tão essencial, chamado infância, fosse abreviada, né, de maneira mais intensa possível. Então o Arriet nos dá essa primeira definição na concepção do adulto em miniatura. E é uma reflexão que eu já deixei ali na apostila que eu passei para vocês, na atividade, eu paginei. Por que eu paginei? Porque assim fica mais fácil eu poder comentar, ler o que foi solicitado e você me acompanhar através dessa atividade que o colégio deve ter enviado para vocês, por meio dos representantes, né? Então, como que era a educação na Idade Média? A rigor, a gente não está falando em educação universalizada. A criança aprendia de maneira bem geral, a profissão de seus pais. Então, se o pai era sapateiro, provavelmente o filho seria sapateiro. A filha, bem circunscrita ao seu lar, vivia ali junto com as mães. E é uma época que vigorava muito as chamadas corporações de ofício,
O que são essas corporações de ofício? O cidadão vai, aprende, trabalha de início sem ganhar nada para um mestre, aí ele vai aprendendo, vira meio oficial, vira oficial, e o sonho de um infante, de uma criança, de um trabalhador da época, seria você alcançar o título de mestre, ter sua própria oficina e ter os seus ajudantes. Então, esse modelo era replicado. Todo mundo que nascia sabia qual era o seu destino. Ir para a oficina tal, para a corporação tal, trabalhar, aprender, virar oficial e futuramente ter sucessos e ser um mestre, e era um ciclo que não se alterava muito, certo? Desde pequena a criança era preparada para trabalhar, sendo que o brincar não era incentivado em hipótese alguma. E sempre perpetuando a profissão dos pais. Aí nós temos um fenômeno muito conhecido de vocês, principalmente em história, que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial, vou explicar grosseiramente aqui, deixar o professor, apesar de eu ser professor de história, vou deixar o professor de história de vocês fazer esse processo. A Revolução Industrial ela começa de modo mais intenso ali na Inglaterra, na primeira metade do século XVIII, 1730, 1760, e se resume pela alteração no regime de produção, alteração significativa no regime de produção. De que maneira? Nós vamos tendo outras fontes de energias que são agregadas, né? O carvão, ali também alguns instrumentos, algumas indústrias têxteis são aprimoradas, a fábrica em larga escala, e aí essas máquinas têxteis vão sendo alteradas, vão sendo melhoradas, modernizadas, de forma que a produção que antes era uma produção de um mesmo indivíduo, passa a ser uma produção fragmentada. Explique isso melhor, vamos tentar raciocinar comigo. O sapateiro dessas corporações de ofício, peguei o sapateiro porque está mais na nossa realidade, mais fácil de você pensar. Ele dominava todo o processo de produção. Ele fazia desde a sola, desde os pregos, taxinhas, enfim, preparava a matéria-prima, a matéria bruta, transformava no produto acabado. Com a Revolução Industrial, nós temos a fragmentação das funções. Aí tanto a primeira na Inglaterra como a segunda, que vai se esplaiar assim por toda a Europa. Nós temos a fragmentação. Você domina parte do processo produtivo e não mais a totalidade do processo. Professor, o que tem a ver a Revolução Industrial com a educação, com a infância? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a educação ela já não pode mais terminar no lar. Por que ela terminava no lar? Porque todo o conhecimento da criança poderia ser obtido no lar. Se o pai exercia a função de artesão X, de mestre Y, bastava o filho aprender aquilo que o pai tinha para ensinar. Não existia conteúdo extra para ser ensinado. Então, nesse contexto, com a Revolução Industrial, as capacidades exigidas são maiores. Aí precisa se pensar em um método de educar o trabalhador para ampliar sua produção. A democratização, entre aspas, da educação, bem longe de ser democrática, mas vamos usar esse termo, não foi um ato ou atos filantrópicos de algumas pessoas que acharam que todo mundo tem direito à educação, mas foi fruto de uma necessidade de mão de obra cada vez mais capacitada, de modo a suprir a indústria emergente que se transformava em ritmo alucinante, de máquinas a vapores no início da primeira revolução, a máquinas bem mais modernas, a uso mais indiscriminado do petróleo, dentre outros elementos. Eu vou parar então falando um pouquinho da diferença sobre a infância, do adulto em miniatura, falamos nesse primeiro vídeo, concepção de que a infância é um período a ser superado, é um período de fragilidade, a concepção da educação nos lares durante as corporações de ofícios, no qual o filho ele exerce a mesma função do pai, ele é educado, somente a educação do pai já é suficiente para que ele consiga se inserir na sociedade e repetir o mesmo modelo de vida que seu pai, que sua família repetiu. Daí, famílias inteiras exercendo a mesma função. No próximo vídeo, vídeo 2, irei falar da Revolução Industrial, partindo para essas relações familiares. Até!